gente hoje, como adulto, está sentindo falta? O que será que faltou na nossa infância? Educar é a ponte entre potencialidade e a realidade. Bem antes de ser pai, eu já comecei a buscar conhecimento sobre a educação de crianças. Em 2013, eu comecei a categorizar quais são as camadas que a gente tem que ficar atento nesse processo de educar seres humanos. Aí teve as 10 turmas do meu curso online de Reaprendizagem Criativa e sempre nessas turmas teve algum momento de discussão sobre educação de crianças com os mais 10 mil alunos que a gente teve e eu fui pegando feedback para ir melhorando essa categorização de camadas. E aí, essas camadas eu carinhosamente chamei de Boletim da Vida. O Boletim da Vida é o boletim escolar padrão ampliado para contemplar outras camadas essenciais que a gente tem que ficar atento para deixar melhores filhos para o mundo. O Boletim da Vida não é a verdade cósmica absoluta da humanidade cristal líquida, mas é uma grande ferramenta que serve como um guia para pais, mães, professores, tios, avós, padrinhos, vizinhos, enfim. Final do episódio anterior, eu mostrei exemplo de 2 boletins escolares separados por uns 30 anos, mas que estavam quase igual, né? E quando eu penso e como o mundo mudou nos últimos 10 anos, a gente tem que concordar que tem alguma coisa errada nesses boletins estarem iguais. Agora, a boa notícia é que, na minha experiência de buscar escola para minha filha, pesquisando online, conversando com pessoas, fazendo visita, eu fiquei surpreso positivamente como já tem muita escola se movimentando para evoluir, mas que ainda falta muito para alcançar o universo total. Então vamos lá, Boletim da Vida. As 7 primeiras camadas que eu vou trazer no Boletim da Vida são as 7 básicas do boletim escolar padrão. Primeiro, línguas, português, línguas estrangeiras. Segundo, números, matemática, né? Terceiro, estudos sociais, geografia e história. Quarto, ciências, física, química e biologia. Quinto, arte, várias formas de arte. Sexto, educação física, que vai além do suar, claro, nossa relação com o corpo. E o sétimo, educação religiosa ou espiritual. Dessas 7, existe uma supervalorização muito grande nas 4 primeiras, porque são aquelas conectadas com o vestibular. Além das 7 camadas, tem mais 5 que algumas vezes são abordadas pelas escolas, pelos pais, mas normalmente é meio superficial, pouco valorizado, quase nunca está no boletim. Educação alimentar, nossa relação com os alimentos. Educação financeira, nossa relação com o dinheiro. Educação sexual, nossa relação com a sexualidade. Educação ecológica, nossa relação com o planeta, com o meio ambiente. E educação da cidadania, são os nossos direitos e deveres como cidadãos do nosso país, do nosso planeta. E ainda tem outras 5 camadas que eu chamo de Habilidades do Futuro, que foi a primeira série original da Keep Learning School. Em 2015, eu tinha acabado de voltar a Singularity e eu juntei a minha experiência de futurismo com a teoria das múltiplas inteligências, com o paper de Oxford, e aí chegamos nas 5 camadas, as habilidades do futuro. Intrapessoal, ou seja, autoconhecimento, autocontrole, gestão das emoções, é o relacionamento consigo mesmo. Interpessoal, relacionamento com outras pessoas, aí vem empatia, liderança, feedback, escuta ativa. Interartificial ou interdigital é o relacionamento com a máquina, com a inteligência artificial, com o mundo digital. Antigamente essa camada chamava de informática, quando a interação com a máquina era usar o Windows, né? Hoje em dia essa é uma camada muito grande que envolve robótica, programação, mas mais do que isso, é administrar de forma saudável o seu relacionamento com a tecnologia, com o mundo digital. Camada criativa e inovadora é a capacidade de dar soluções criativas para os problemas. É fugir do padrão, é fazer diferente, é fazer melhor. E por último, a aprendedora educadora, que é a capacidade de aprender a aprender e de aprender a educar. A gente pode nascer pronto para produzir menino, mas a gente não nasce pronto para educar menino. Por isso estamos aqui. É hard work, papai, hard work, mamãe. Dá muito trabalho. Agora sobre vestibular. Vê só, as 4 primeiras camadas,
elas têm uma supervalorização porque elas são as principais camadas para passar no Enem e nos vestibulares da vida. Veja bem, o Enem e vestibular, sem dúvida, são coisas que têm valor. O problema é a supervalorização, principalmente por causa dos pais. Porque vale lembrar que a relação escola-pai é uma relação cliente-fornecedor. O cliente é o pai. Então, se é isso que o pai, cliente, valoriza, é isso que o fornecedor escola entrega. A questão é, estamos só criando vestibulandos ou estamos criando os futuros adultos da humanidade? Há mais de 17 anos eu escuto, seja nas interfaces que eu estabeleço com a escola ou no consultório, a mesma preocupação. É uma preocupação focada única e exclusivamente no Enem. Na formação cognitiva da criança, como se ela só precisasse saber matemática, geografia e história para o resto da vida. E o pior, acaba que quando ela chega lá com os 16, 17 anos, ela passa a escolher uma profissão não pelas suas habilidades, mas sim pela nota melhor que ela tira na escola. Então, se eu vou melhor em matemática, engenharia pode ser um bom curso. Se eu vou melhor em biologia, medicina pode ser um bom curso. Eu nem preciso falar desses cursos sempre clichês que muito mais padronizam as crianças e as profissões do que realmente as abrem para um mundo de realização profissional e pessoal. E aí eu fico pensando o seguinte, seria legal que os adultos hoje olhassem ao seu redor, olhassem para dentro e pensassem o que está faltando mais? Você sente hoje mais falta de português, matemática, história, biologia, química, álgebra ou de criatividade, resiliência, controle emocional, aprender a processar feedbacks e a lidar com frustrações? Pois é, se a gente tivesse essa, vamos dizer assim, humildade de perceber o que realmente nos falta hoje, talvez a gente estivesse preocupado em preparar os nossos filhos de uma forma diferente para o futuro. Então é isso, Murilo. Infelizmente, essa extrema preocupação com as provas do tipo vestibular e Enem são o que mais eu escuto e vejo na prática acontecendo hoje em dia. Essas provas, elas são, de fato, a porta de entrada para o ensino superior. Mas ensino superior é diferente de vida. No caminho para a vida adulta tem outras portas além do ensino superior. Olha, veja bem, eu não estou dizendo para não fazer faculdade. Estou dizendo que o nosso objetivo como pai não é preparar filhos para o ensino superior, é preparar filhos para a vida, para o mundo. O ensino superior é apenas uma entidade que nos ajuda nisso, ou pelo menos deveria ajudar. O que me afeta é que a educação não é feita para as pessoas que precisam ser feitas, que são as crianças. Então a gente faz uma educação que não pensa na matriz. Então é uma educação de adulto, feita para adulto, para a goela abaixo de pessoas que ainda estão num outro processo. E agora, para não ficar tão quadradão, eles colocam as cadeiras coloridas. Mas na realidade, a gente não está falando ainda de uma educação colaborativa, onde você acredita que aprenda pela interação. Então, nós acreditamos e sabemos que as pessoas aprendem pela interação. Quanto maior a interação, maior a aprendizagem. E a escola não usa essa recomendação básica para poder fazer uma educação de verdade para aquelas pessoas, né? Para todas as crianças, enfim. Eu sempre brinco, e aliás é uma coisa que eu ainda vou fazer um grande seminário, que é a escola não muda porque a sociedade não deixa. No final do dia, a sociedade quer o quê? Que o filho se dê bem. Eles não querem saber quanto que diminuiu de resíduo no planeta, se a água está suja. Todo mundo quer se dar bem. Enquanto a gente não tiver um pensamento mais colaborativo, a gente não vai, né? A gente só está procriando, a gente não está educando, né? Então, o que eu percebo, né, no dia a dia da escola é que nós não constituímos boas memórias. Quando você não tem boas memórias de um lugar, você está querendo se livrar. As famílias sufocam os filhos de sonho, porque ser pai, ser mãe, virou profissão. Então, é meu projeto de vida, meu filho. Se você tem um filho bem-sucedido, né, o cara, o que você faz? Tá na área financeira. Nossa, e o teu? Meu toca viola no barzinho. Você vai falar feliz? Eu quero ver quantas famílias falam assim, meu filho é super feliz naquilo que ele decidiu fazer. Eu acho louco quando eu vejo revistas, já vi essas revistas? 280 carreiras para você escolher. Quando eu vejo isso, me dá uma sensação
como se eu estivesse vendo meio que o cardápio da vida. Aqui estão os únicos caminhos possíveis da vida. Pronto, escolhe aí. E se a criança escolher uma opção do cardápio que nem vai existir mais daqui a alguns anos? E se a criança não quiser nenhuma das opções do cardápio da vida? Aí tá fora da vida? E mesmo que escolha uma opção que tá no cardápio e que vai continuar existindo daqui a alguns anos, será que ele vai precisar apenas daquelas 4 primeiras camadas para ter sucesso nesse caminho? Um médico, para ter sucesso, basta ser bom em biologia e a habilidade interpessoal para se relacionar com os outros e a criatividade para, mediante os problemas dos pacientes, dar soluções criativas. A gente preparou um material bonitinho do Boletim da Vida para você baixar. No final do episódio, eu vou dar o link. Você imprime um material para cada criança que você educa e a ideia é você olhar para cada camada e refletir de 0 a 10 o quanto você está intencionalmente desenvolvendo essa camada nos seus filhos e pensar o que você pode fazer para evoluir. Esse negócio de ficar medindo 0 a 10 meio que assusta um pouco, parece que vai transformar tudo em número, mas o lance do medir não é a questão do número que você coloca. O mais importante é o fato de você estar fazendo uma avaliação, porque isso aumenta a sua percepção, te provoca a reflexão e ao longo do tempo mostra a sua evolução. Como e o que priorizar, vou te mostrar, chega aí. Na minha busca por conhecimento, para me preparar para o trabalho mais importante do mundo, um dos conceitos que eu mais gostei foi a taxonomia de Bloom. É uma espécie de... é uma estrutura de níveis de pensamento que vai dos níveis mais simples para os mais complexos, ou traduzindo do inglês, dos pensamentos inferiores para os superiores. E o Benjamin Bloom criou isso em 56. Aí em 2001, um time revisou e ficou assim. O nível de pensamento mais simples, tá aqui ó, é o recordar. Recordar é lembrar coisas, é a decoreba. É o pensamento mais básico de todos. E é louco, que é engraçado, que de vez em quando a gente se vê meio que se gabando assim. Meu filho já sabe contar até 50. Minha filha já sabe as cores em inglês. Meu filho já sabe cantar araqueto. E as escolas também valorizam muito a decoreba. Tanto que a gente só estudava de véspera para dar menos tempo de esquecer. Eu era até CDF no colégio, mas na faculdade eu me avacalhei. Eu só estudava de véspera. Um dia antes da prova, aí depois eu comecei a mudar. Comecei a estudar dia da prova de manhã. Aí depois eu comecei a estudar dia da prova na hora do almoço. Aí depois eu comecei a estudar meia hora antes da prova. Até que eu resolvi colar. Porque se você parar pra pensar, a cola nada mais é do que um instante em que o estudo e a prova ocupam o mesmo espaço no tempo. É só isso. É claro que é importante lembrar as coisas, mas é o nível mais simples de pensamento. Depois do recordar, compreender. Nesse segundo nível, aí já tem um grande gargalo no nosso processo educacional. Porque quanta coisa a gente focou em decorar e não em compreender e por isso esqueceu. Sabe qual é o melhor teste para saber se alguém compreendeu uma coisa? Pede para explicar. Quem não consegue explicar uma coisa é porque não compreendeu direito. Recordar, compreender, terceiro nível, aplicar. Ou seja, pegar esse conhecimento que foi lembrado, compreendido e aplicar mediante uma situação. Educar seres humanos desenvolvendo esses 3 níveis de pensamento, recordar, compreender e aplicar, isso já é um grande desafio. Mas na taxonomia de Bloom, esses 3 são considerados pensamentos de ordem inferior. Inferior acho meio pesado. Eu diria que são os mais simples, os menos complexos, os mais básicos. Mas vamos lá. Pensamentos de ordem superior agora. Aí vem o analisar. Analisar as razões de uma coisa, encontrar evidência, encontrar relação entre coisas, investigar, deduzir, é ser capaz de ler uma situação, uma questão, um problema. Acima do analisar vem o avaliar. É realizar julgamento sobre uma coisa, é debater, argumentar, questionar, defender uma opinião, é pensamento crítico. Uma das coisas mais necessárias na humanidade no momento é pensamento crítico. E por último, o pensamento de ordem mais superior, o mais quente, porque eles abreviam High Order Thinking, fica HOT. O HOT é criar.
ser capaz de gerar novas ideias, combinar coisas de um jeito nunca antes combinado para chegar na solução de um problema. E normalmente as pessoas ilustram a taxonomia de Bloom com uma pirâmide assim, já que a maioria foca nas coisas de baixo e a minoria foca nas de cima. Eu prefiro explicar assim, ó. A mais complexa, mais desafiadora, mais necessária aqui no topo grandão. Aqui é o criar. E sabe por que o recordar é pequeno? Porque nessa habilidade a gente tem um concorrente desleal. Essa nova espécie sabida que está por aí, que é o software, que é a máquina, que é ótimo em lembrar coisa. Because the way we teach, the thing we teach our kids are the things the past 200 years is knowledge based. And we cannot teach our kids to compete with machine who is smarter. We have to teach something unique. That is, machine can never catch up with us. In this way, 30 years later, our kids have the chance. Depois que eu descobri essa taxonomia de Bloom, isso virou meio que um checklist mental que eu sempre passo por ele quando estou brincando com a minha filha. Porque brincar para uma criança é a grande situação de aprendizagem. Então eu fico me perguntando, o quanto essa brincadeira agora está demandando recordar, ou compreender, ou aplicar, ou analisar, ou avaliar, ou criar. Muito massa, Bloom, né? A taxonomia de Bloom é dos anos 50, foi revisada em 2001, mas 2001 já faz tempo. E aí, 15 anos depois da revisão de Bloom, em 2016, o World Economic Forum fez um relatório. Quem não conhece o World Economic Forum é uma das melhores fontes de conhecimento sobre o mundo, sobre as mudanças. Eles fazem aquela reunião anual em Davos, sabe, com os líderes mundiais e tal, e também produzem um monte de relatório, pesquisa e tal, é muito massa. Eles fizeram um mega relatório sobre o futuro do trabalho e chegaram nas 10 habilidades prioritárias. Em 2015 e 2016, as 10 prioritárias eram, em primeiro lugar, solução de problemas complexos, segundo, coordenação com outras pessoas, terceiro, gestão de pessoas, quarto, pensamento crítico, 5, negociação, 6, controle de qualidade, 7, orientação a serviço, 8, julgamento de uma decisão, 9, escuta ativa, 10, criatividade. Só que aí, em 2018, mais recente, esse relatório foi atualizado, criatividade saiu da 10ª posição para a 5ª e numa projeção para 2022, a tendência é, em primeiro lugar, pensamento analítico e inovação, segundo, aprendizagem ativa e estratégia de aprendizagem e terceiro, criatividade, originalidade e iniciativa. Tu viste quem saiu de 10º lugar para 3º lugar? Criatividade, que é o criar, é o topo de Bloom. Inclusive, no resumo desse relatório, eles destacaram isso aqui, ó. Que habilidades vão mudar mais? Criatividade vai se tornar uma das top 3 skills que trabalhadores vão precisar. Com avalanche de novos produtos, novas tecnologias, novas formas de trabalho, trabalhadores vão ter que se tornar mais criativos para poder se beneficiar dessas mudanças. Robôs podem nos ajudar a chegar mais rápido onde a gente quer chegar, mas eles não conseguem ser criativos como os humanos, pelo menos por enquanto. Aí quando tu soma isso com aquela conclusão do LinkedIn, que criatividade é a habilidade número 1, que as empresas mais precisam de profissionais hoje, bingo, papai! Adivinha o que é que temos que priorizar? Criatividade. Criatividade é uma ferramenta para resolver problemas, ponto. Todo mundo tem problemas e você pode resolver os problemas da forma padrão e ensinar seu filho desse jeito, ou você pode resolver de uma forma mais criativa. Agora vê que interessante, tu lembra quais são os 3 pensamentos superiores de Bloom, né? Aqui, ó, analyze, analisar o problema, evaluate, avaliar as ideias para saber quais valem a pena e create, gerar ideias para solucionar problemas. Ou seja, os 3 pensamentos superiores de Bloom são os pensamentos para dar soluções criativas para problemas, bingo! E mais, tu lembra os 3 primeiros lá do World Economic Forum? Creativity, que é o create do Bloom, critical thinking, que é o evaluate do Bloom, e complex problem solving, que é a mistura do analyze, create e evaluate. Ou seja, a prioridade do World Economic Forum é solução criativa de problemas, bingo de novo. Por isso que dentre aquelas 17 camadas eu priorizo a criatividade. Porque a criatividade tem uma característica muito interessante. E quando você desenvolve a criatividade, você acaba automaticamente desenvolvendo outras habilidades por tabela. Ao incentivar a criatividade,
a criança vai conhecer mais sobre ela mesma, inteligência intrapessoal, vai se relacionar melhor com outras pessoas, inteligência interpessoal, e vai ser mais obcecada por aprender, inteligência aprendedora. No próximo episódio eu vou entrar mais profundo no assunto criatividade. O que eu queria te falar agora é que estamos no ótimo momento de focar na educação criativa. Por quê? Porque tem muita pouca gente dando a devida importância para isso. Então, quanto antes você conseguir desenvolver essa habilidade na sua criança, mais bem preparada para o futuro ela vai estar. E pode ter certeza que ele vai te agradecer por isso no futuro. Você acha que o pai ou a mãe de um jovem de 15 anos ainda tem influência sobre o filho? Se você tem influência sobre o seu filho, você ainda está educando. Quem influencia, educa. E outra, nunca é tarde para começar a fazer qualquer mudança na vida. No nosso curso online Reaprendizagem Criativa, a gente já teve aluno com mais de 70 anos. Nós nascemos criativos, desaprendemos a ser criativos, mas podemos reaprender. Quanto antes melhor, claro, mas nunca é tarde para começar a desbloquear ou não bloquear a criatividade natural das nossas crianças. Oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, well, they'd be singing so happily, joyfully, oh, playfully, watching me. Then they sent me away to teach me how to be sensible, logical, oh, responsible, practical. And then they showed me a world where I could be so dependable, clinical, cynical. A miracle, oh, it was beautiful, magical. Esse vídeo é muito lindo, né? E essa frase final que tem Find Magic Again, eu acho massa. E no próximo episódio vou aprofundar sobre isso. Como encontrar a mágica. Recapitulando então até aqui. Mundo mudando muito louco. Grande parte das crianças que estão na escola hoje vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Aí o LinkedIn, que é a maior plataforma de trabalho do mundo, considera que a habilidade mais importante, mais procurada pelas empresas, mais demandada é criatividade. Trouxemos o Boletim da Vida com as 17 camadas. Falamos a diferença de preparar a criança para o vestibular ou preparar para a vida. Níveis de pensamento de Bloom. Bloom é maravilhoso. Recordar, compreender, aplicar, analisar, avaliar, criar. Falamos do relatório do World Economic Forum sobre habilidades do futuro, criatividade lá na ponta. É muita informação, mas a gente te ajudou a priorizar. A prioridade é a criatividade. Por isso que no próximo episódio vou te apresentar os 4 pilares para criar crianças criativas. Vou te mostrar como é que a gente foi bloqueado nesses 4 pilares. E a tendência é a gente repetir isso com nossas crianças. Aí eu vou te mostrar o que você pode fazer para deixar de bloquear e passar a nutrir a habilidade prioritária do que eu chamo de Boletim da Vida. Eu falo muito em deixar de bloquear a criatividade das crianças, mas tem que ressaltar que o objetivo não é apenas deixar de bloquear. O objetivo é nutrir a criatividade delas. Imagina uma régua que vai do bloquear, ficar neutro e nutrir. A gente tem que evoluir da esquerda para a direita, do bloquear para o neutro e depois do neutro para o nutrir. O curso Cri foi feito com muito carinho por mim e pela minha equipe, principalmente com a Bianca Solero, que é a nossa psicopedagoga, com mais de 17 anos de experiência, tem mais de 1000 horas de atendimento de criança. E o Cri foi planejado e construído para garantir a maneira mais simples, didática e objetiva de te ajudar a potencializar a criatividade das nossas crianças. Próximo episódio, então, vou te mostrar os 4 pilares fundamentais e como você pode fazer para colocá-los em prática e começar a desenvolver seus filhos. Não esquece de baixar o Boletim da Vida. Aqui embaixo do vídeo vai ter o link. Baixa o Boletim da Vida e faz essa autoavaliação em relação a cada camada. Comenta aqui embaixo o que achou desse episódio, o que você vai levar para a sua vida. Nos vemos no episódio 3.